confirmar aqui. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, mas a gente não terminou a aula passada, o artigo 26. Todas vocês assistiram? Islene, você assistiu a aula gravada? Chegou a ver ou não? Assisti. Ótimo. Então, o artigo 26, ele fala sobre o currículo, certo? E o artigo 26, ele tem 11 parágrafos. A aula passada, nós estudamos até o parágrafo 8º, e essa aula a gente vai continuar, tá? O artigo 26, e aí vamos até onde a gente conseguir estudar hoje, tá certo? É aquele esqueminha, né? Vamos até às 8 horas da noite. Conseguiu estudar tudo, ótimo. Não conseguiu, tá tudo bem também. Próxima aula a gente volta da onde a gente parou. Porque o importante é o quê? Aprender e não decorar. Porque decorar, misericórdia, chega na hora da prova, a gente esquece tudo. Então, ó, lembrando, o artigo 26, ele trata sobre o currículo. Currículo de quem, né? Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o parágrafo 9 vai dizer: conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput desse artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. O que está querendo dizer aqui? Que, olha, serão incluídos o quê? Dentro do nosso currículo, temas transversais sobre o direito humano e a prevenção de quem? Das crianças, dos adolescentes e das mulheres. Prevenção contra a violência, né? E aí, claro que todo esse assunto vai ser baseado em leis que tratam sobre esse tema e vai ser realizado e distribuído materiais didáticos adequado a cada nível de ensino de cada criança. Então, para as crianças da educação infantil, vão falar desse assunto de prevenção de violência contra mulheres, adolescentes e crianças, mas de uma forma mais lúdica. Para os adolescentes, vão debater mais de uma forma mais crítica, certo? E por que que isso é importante? Eu peguei aqui um dado do próprio site do Gov, que diz o seguinte, que ó, de janeiro a julho deste ano de 2025, o Ligue 180 registrou 594.118 atendimentos. Desses atendimentos, 86.025 denúncias de violência contra mulheres. Então, a gente vê que esse número é muito assustador, né? Em meio ano, deste próprio ano, 2025, de janeiro a julho, recebeu 86 mil denúncias de violência contra a mulher. Então, é importante, sim, falar sobre esse tema nas escolas, para as crianças desde pequeno aprender que não pode, né, esse tipo de violência, que não é certo, para a gente tentar aí combater isso daí. Tá certo? Eu fiquei abismada com esses números aqui. A gente sabe, né? A gente tá vendo bastante nas redes sociais vários crimes, né? A mulher lá do elevador, ou vários outros. Então, realmente é um assunto que está em alta, que precisa ser falado dentro das escolas. Vou seguindo, tá? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem debater o assunto, pode ligar o microfone ou colocar no chat, tá? E aí, o parágrafo 9A, ele fala sobre a educação alimentar e nutricional. Será incluída entre os temas transversais que trata o caput desse artigo. Então, ou seja, desde a educação infantil até o ensino fundamental, será incluída como tema transversais
a alimentação, a educação alimentar e a nutrição. Por que isso é importante? Porque o aluno, deixa eu só entrar aqui, o aluno ele tem que entender que a alimentação faz parte do seu desenvolvimento integral. O aluno tem que entender que aquilo que ele come vai afetar na sua saúde, né? E até mesmo a saúde, se você se alimenta bem, até os seus estudos vão render muito mais, certo? Então, será incluído como tema transversal a educação alimentar e nutricional. Vamos aqui para uma questãozinha? Considerando a Lei número 9394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, analise as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta. 1. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra criança, adolescente e mulher serão incluídos como temas transversais. 2. Nos estabelecimentos do ensino fundamental e ensino médio, público e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 3. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é um componente curricular facultativo da educação básica. 4. A educação alimentar e nutricional ainda não foi incluída entre os temas transversais. E aí a gente tem que saber qual é a correta. 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 ou 2 e 4? Oi, Andy. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês querem tentar fazer ou a gente faz junto? O que vocês preferem? Alguém? A Islene colocou a letra B. Vamos ver? Então, ó, conteúdo relativo aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra criança, adolescente e mulher serão incluídos como temas transversais. Esse daqui está corretíssimo, que é isso que a gente acabou de ver, né? Vai ser incluído como temas transversais todas as formas de violência contra criança, adolescente e mulher. 2. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso daqui a gente ainda não viu, mas eu acho que na aula passada eu já tinha dado esse spoiler, né? Que a gente vai estudar esse daqui no próximo, 26A, no próximo artigo que a gente vai acabar vendo agora. Então, realmente, esse também está correto. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular facultativo? Não. A educação física é um componente curricular obrigatório, porém ele é facultativo para algumas pessoas, que são quem é maior de 30 anos, quem tem filhos, quem tem alguma formação, alguma doença, quem trabalha e faz algum exercício, lembra? Tem todas essas questões aí, é facultativo para algumas pessoas, não para todo mundo, tá? E educação física é obrigatório. A educação alimentar e nutricional ainda não foi incluída entre os temas transversais. Ao contrário, né, que será incluída entre os temas transversais. Então, a 3 está falso e a 4 também está falso. 1 e 2. 1 e 2, letra A. Beleza? Deu para entender? Vamos seguindo aqui. Parágrafo 10. A inclusão
de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular. Dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação do Ministro de Estado da Educação. O que está querendo dizer aqui? Imagina eu, que até agora... O que eu sou, gente? Um nada, né? Não tenho, ainda não tenho formação, mas imagina que eu sou uma professora. Mas que eu não estou no Ministério da Educação, não estou nada disso. Não faço parte da política. E aí eu decido, assim, eu acho legal a nossa escola colocar no nosso componente curricular, na BNCC, né? Ou uma disciplina qualquer aí. E não é bem assim, né? Que é isso que ele está querendo dizer. Olha, para ter um novo componente curricular, uma nova disciplina, tem todo um passo a passo. Não é de qualquer jeito, tá bom? E qual que é o passo a passo? Primeiro, tem que ter a aprovação do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. O que é o Conselho Nacional de Educação? É um local que eles vão estudar, avaliar, identificar e aprovar todas as mudanças da educação. Esse é o dever do CNE, tá? Então, se está querendo ter alguma mudança na educação, quem tem que aprovar é o CNE. Se vai ter um novo componente curricular, quem que vai aprovar? O CNE. Depois de ser aprovado, aí será homologado pelo MEC. E o que é homologado? O MEC, ele só vai... Opa! A Islene entrou? Entrou? Tudo certo? Então, ó, aqui, ó. O MEC, ele só vai homologar. O que é homologar? É simplesmente reconhecer e oficializar. Imagina que ele só vai dar o carimbo, tá? Ó, pegou aqui a aprovação do CNE. Deixa eu ver aqui. Beleza, homologuei. Ele só vai reconhecer e oficializar, tá? Para ter esse novo componente curricular. Um exemplo disso, que foi essa mudança que aconteceu agora, foi a nova disciplina de educação financeira. Até então não tinha, né? Para ter essa nova disciplina de educação financeira, primeiro teve que ser aprovado pelo CNE e depois homologado pelo MEC. Deu para entender? Vamos ver aqui, ó. Mais uma questão. Oi, fala. Deu sim, tranquilo. Show? Então tá, vamos aqui tentar fazer essa questão aqui. Porque é desse jeitinho que vai vir, ó. No concurso público agora, ó, 2024, ano passado. Conforme o disposto da Lei de Diretrizes e Bases, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, dependerá de aprovação de qual órgão? Do Congresso Nacional, do Ministério de Educação, que é o MEC, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Conselho Nacional de Educação, CNE, ou a Secretaria de Educação Básica? A Lani colocou letra D, a Carla também colocou letra D, e é isso mesmo. Quem que vai aprovar? O CNE. Se tivesse quem vai homologar, é o MEC. Mas quem que vai aprovar é o CNE. Tá certo? E aí, vamos só tentar recapitular aqui o que a gente aprendeu na aula passada, que o currículo, ele tem duas partes. Lembra? Que é a parte comum para todo o Brasil, todo mundo igual, que é a nossa famosa BNCC, que inclusive a BNCC vai tratar do quê? Qual é a palavrinha-chave? Que tem que saber conhecimentos
essenciais. Ou pode vir como aprendizagens essenciais, tá? Se vir numa questão na prova falando conhecimentos essenciais, aprendizagens essenciais, tá falando da BNCC, certo? E aí a outra parte do currículo, que é a parte diversificada. Né? Para entrar uma nova disciplina, é aqui. Por quê? Porque é comum para todos. Para entrar na BNCC, aprovada pelo CNE e homologada pelo MEC. Facinho? Ficou facinho de entender, né? Vamos seguindo. Ó, o último parágrafo do artigo 26, para a gente finalizar. A educação digital, como foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Bom, a gente já estudou lá no artigo 4º, dever do Estado, ó, artigo 4º, inciso 12, até coloquei aqui, lá no dever do Estado. Qual que era o dever do Estado? Ó, Estado, vocês vão ter que oferecer uma infraestrutura e condições para acontecer essa educação digital. Isso é o que fala lá no artigo 4. Esse artigo 26, parágrafo 11, é um complemento daquele artigo, que aquele artigo fala, ó, você tem que dar as condições. O Estado ele tem que dar as condições, a infraestrutura para a escola. E aqui o artigo 26, parágrafo 11, vai dizer o que vai ser ensinado na educação digital. E aí ele coloca, ó, vai ter um foco no letramento digital, no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais. Para quem? Para o ensino fundamental e para o ensino médio. Nós estamos numa geração, numa era tecnológica. A escola ela não pode ficar para trás. Os alunos não podem ficar para trás. Né? Quais são as 3 finalidades da educação? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O aluno ele tem que sair da escola com essas 3 finalidades. Hoje, se o mundo está tecnológico, o aluno tem que sair da escola já sabendo mexer num computador, um letramento digital, mexer com robótica, com programação, com computação e qualquer outra competência digital, tá? Então, tem que aprender, sim, de uma forma sistematizada todas essas competências. Beleza? E aí, vamos entrar, então, na aula de hoje? A gente finalizou o artigo 26 e agora a gente vai iniciar o artigo 26, opa, é 26A, tá? 26A e vamos tentar ir até o artigo 28. Bom, o artigo 26A vai falar algo que a gente já vinha comentando, que é nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Bom, então, todas as escolas, públicas e privadas, é obrigatório ter esse estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Por que que isso é importante? Para trazer, para mostrar que esses povos, tanto os indígenas quanto a cultura afro-brasileira, os africanos, eles fizeram parte da formação do Brasil. Esse é o objetivo, porque até então, ó, essa é uma redação que veio de 2008. Eu saí da escola em 2010. E eu não tive, eu nem lembro, eu acho que eu não tive essa disciplina, né, esse estudo de
história e cultura afro-brasileira e indígena na escola? Porque eu fui criada com aquela ideia de que quem descobriu o Brasil? Ah, mas foi Pedro Álvares Cabral, né? A gente, pelo menos eu, a minha geração, teve esse conhecimento e essa visão mais europeizada. Então, a gente vangloriava mais, né, os europeus, que, nossa, eles vieram e eles trouxeram cultura, eles trouxeram conhecimento, eles desenvolveram o Brasil, que foi dessa forma, eu tô falando uma experiência pessoal, tá? Que era essa forma que eu fui educada e aprendi assim na escola. Porque as escolas, elas realmente elas deixavam de lado, como se não fosse importante, a história também, a verdadeira história, né? Porque qualquer história a gente tem que falar de todos os personagens. Então, só era contada de um ponto de vista. Não falava sobre os indígenas, sobre os africanos, ou falava, mas era falado bem, bem de uma forma rasa mesmo. E aí, em 2008, veio esse artigo para reforçar a importância da história verídica, de como que realmente foi a formação do nosso país, certo? E claro, né? Ensinando tudo isso, o aluno vai entender também a diversidade, vai respeitar a diferença e entender que o nosso país é um país multicultural, certo? Por isso aí, em 2008, foi acrescentado esse artigo 26A. Não esqueçam, artigo extremamente importante e cobrado, tá? Principalmente no fato de inclusão, de preconceito. Banca gosta de cobrar, são temas que a banca gosta de cobrar, então é importante saber, 26A, que se tornou obrigatório em todas as escolas pública e privada, ensino fundamental e médio. E aqui eu ainda falo, né? Por que não o infantil? Não tem o infantil. Mas eu acho que podia até ter, né? A gente já não comemora o dia do indígena na escola, na educação infantil? Não sei por que não tem aí o ensino infantil, mas é ensino fundamental e médio. Tá certo? E aí o artigo 26A continua. Mas antes vamos fazer uma questão aqui. Ó, a lei LDB de 1996 determina que o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório apenas para o estabelecimento de ensino público? É facultativo para estabelecimentos de ensino privado? É obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privado? É obrigatório para os estabelecimentos de ensino público da educação básica? E aí, gente, o que vocês acham? Essa tá tranquila, tá facinho. Cadê vocês? Bora! Vamos lá, ó. O ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, ele é obrigatório ou ele é facultativo? A gente sabe que ele é obrigatório. Então, a gente corta a B e fica com o resto, né? É obrigatório. Apenas, olha isso aqui, apenas. Palavrinha que a LDB não tem, tá? Então, viu apenas? Atenção, que provavelmente está errado. Apenas o ensino público? Não, é ensino o quê? Público e privado. É obrigatório nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio, público e privado? Exatamente, letra C. É obrigatório para estabelecimentos do ensino público da educação básica? Mas e o privado, né? Faltou aqui o privado. Então, é letra C. Isso aí, Jana! Islene, bora!
Parágrafo 1º, aí continuando, a gente já entendeu, então, que temos que ter a história e cultura afro-brasileira e indígena, saber esse tema, estudar esse tema em todas as escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. E aqui, parágrafo 1º dá uma continuação, ó. O conteúdo programático a que se refere a este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, ou seja, a partir dos dois grupos étnicos os indígenas e os africanos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as contribuições nas áreas sociais, econômicas, políticas pertinentes à história do Brasil. Tá, a gente entendeu que temos que estudar esse tema. E o que vai ser tratado, né? Quais assuntos vão ser abordados dentro desse tema? Isso aqui, ó, vai ser abordado a história da África, dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas. A gente estuda muito as revoltas, né? Tá aí dentro. Cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Para que isso é importante? Para resgatar as suas contribuições, as contribuições que os indígenas e os africanos deram para o Brasil. Quais contribuições foram essas? Nas áreas sociais, econômicas, políticas, na história do nosso país. Fechou? Continuando. Entendemos, temos que ter esse estudo, história e cultura afro-brasileira e indígena, e entendemos o que tem que ser abordado. E agora o parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito do currículo escolar. No âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Ou seja, tá bom, a gente entendeu tudo isso, mas qual disciplina que vai ensinar a história e cultura afro-brasileira e indígena? Aí ele responde: todos. Todas as disciplinas vão poder tratar sobre esse tema. História e cultura afro-brasileira e indígena. Mas, em especial, a educação artística, a literatura e a história brasileira. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida? Sim ou não? Posso seguir? Posso seguir, gente? Tô indo. Show! Adoro essas mãozinhas. Vamos. A lei 11.645 de 2008, que é essa daqui que eu falei para vocês, né? História e cultura. E importante saber a numeração disso daqui, tá? Peguei questão que fala qual é a lei que fala sobre história e cultura. 11.645 de 2008. Então, ó, a lei 11.645 de 2008 torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial na rede de ensino. Com base na referida legislação, considere as afirmativas a seguir. 1. A obrigatoriedade abrange apenas as disciplinas de História e Geografia? 2. A inclusão dos conteúdos sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena visa resgatar as contribuições desses grupos para a formação da sociedade nacional. 3. As áreas de literatura e educação artística são especialmente mencionadas como áreas em que os conteúdos devem ser trabalhados. E aí, qual que é o correto? 1. Apenas, 3 apenas, 2 e 3 apenas, 2 apenas, 1, 2 e 3.
A Islene colocou C. Então, vamos ver aqui. A obrigatoriedade abrange apenas a disciplina de História e Geografia? Não, que a gente viu que é possível ensinar esse tema, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, em todas as disciplinas, especialmente nas artes, literatura e História do Brasil, certo? Então, não tem isso aqui. Tá errado. Nem fala de geografia, né? 2. A inclusão dos conteúdos sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena visa resgatar as contribuições desses povos para a formação da sociedade nacional? Exatamente isso. Por quê? Porque muito tempo foi deixado de lado a história completa, o lado, né, a visão dos indígenas, dos africanos que foram aqui, acabaram virando escravos. Então, sim, é uma forma de resgatar e falar a história verdadeira, né? 3. As áreas da literatura e da educação artística são especialmente mencionadas como áreas em que os conteúdos devem ser trabalhados? Sim, especialmente, né? Ainda fala, é todas as disciplinas, especialmente literatura, artes e a história do Brasil. Mas aqui colocou 2, tá tudo certo. Então, 2 e 3, letrinha C. Arrasou! Vamos lá. 3. Em 2006, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Opa, 2006 não, em 2026, completará 3 décadas de existência caracterizadas pelas mudanças oriundas de acrescimento e alterações de artigos. Exemplos: 26A, 79B. O artigo 26A estabelece como obrigatório A. O ensino religioso de matrícula facultativa. B. O estudo sobre os símbolos nacionais como temas transversais. C. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Ou D. A possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Essa daqui tá fácil, né? Essa daqui, se a gente pega uma questão agora, essa tá fácil agora, porque é o artigo que a gente está estudando, né? Que é isso que fala, ó, o artigo 26A. O que fala o artigo 26A? Por que eu trouxe essa questão? Porque para vocês verem que cai esse tipo de questão em concurso público, né? Então, 26A vai falar sobre história e cultura afro-brasileira e indígena. Para vocês entenderem a importância de quando for pensar, igual quando eu falo, né, gente, artigo 2, o que fala naquele artigo 2º? Finalidades da educação. O que fala o artigo 1º? O que é a educação? Aonde a educação está? Né? A gente tem que ir decorando o artigo 4º, o dever do Estado, porque são questões que acaba eliminando, porque na hora da prova você vai falar, putz, 26A, caramba, o que era? Ó, aqui, ó, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atrasos escolar, tá no artigo 24. Tá? Opa, mudou? Pronto. Aqui, ó, possibilidade de aceleração de estudos, artigo 24. É ruim, né? É chato isso, mas tem que ficar sempre voltando o conteúdo e lembrando o que fala em cada artigo. Porque é dessa forma que a banca vai eliminando quem não sabe. Vamos seguindo, ó, 26B. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
públicos e privados, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. Eu vou ler tudo e depois explico, tá? Aí o parágrafo único vai complementar. As abordagens que se referem a este artigo devem incluir diversos aspectos da história, da ciência, das artes, da cultura do Brasil e do mundo, a partir das experiências e das perspectivas femininas, de forma a resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científicas, sociais, artísticas, cultural, econômica e política. O que está querendo dizer aqui? Que, olha, quando a gente estuda qualquer disciplina, acabamos sempre olhando para o homem, né? Isso é normal. Que o homem fez, o homem desenvolveu. A gente sempre acaba vendo mais isso, né? Que o homem fez, o homem ajudou, o homem contribuiu para a sociedade. E a gente, só em pedagogia mesmo, quando a gente estuda os teóricos, né? Quantas mulheres a gente estudou? Pouquíssimas. Comparado a homens, é muito. Piaget, Vygotsky, enfim, Paulo Freire, tem um monte. Aí, mulher, Maria Curie, quem mais? Tá vendo? Não tem. São poucas. E aí, aqui, ó, isso daqui foi um acréscimo, tá? 26B, o ano passado. Falou, olha, pera lá, a gente só tá vendo o que o homem fez, as contribuições do homem, mas a gente tem que também entender as experiências e as perspectivas da mulher, né? Aqui, ó, as experiências e as perspectivas das mulheres. E isso tem que ser ensinado do ensino fundamental, no ensino médio, nas escolas públicas e privadas, sendo também, obrigatório essa inclusão dessa visão das mulheres. Quais são as contribuições de vivência, as conquistas femininas nas áreas de ciências, sociais, artísticas, culturais, econômica, política? Tá? Eu esqueci o nome da outra mulher que a gente estuda. Gente do céu, fugiu o nome dela. Montessori. A do Maria Montessori, né? Você vê, já esqueci o nome dela, coitada. Porque a gente tem que começar a, a resgatar aí o papel da mulher, né? Que muitas vezes foi deixado de lado. Posso seguir? Deu para entender? Ó, esse artigo como entrou agora, o ano passado não achei nenhuma questão, mas é importante vocês saberem, né? A gente já está terminando. Então, ó, artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Continuando aí nesse tema de currículos, né? Só que aqui o artigo 27 ele vai falar algumas diretrizes que o currículo tem que ter. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. O que isso quer dizer? Que que seria essa difusão de valores fundamentais ao interesse social? Seria o quê? Valorizar o respeito, a ética, a honestidade, a justiça. Por quê, gente? Vamos tentar entender aqui. A escola, o ambiente escolar, ela tem que formar bons estudantes, certo? Certo. Só que, além disso, ela tem que formar bons cidadãos. Então, o jovem, ele tem que sair da escola sendo um bom cidadão. Então, ele tem que ter esses valores fundamentais. Respeito, ética, justiça, honestidade. Isso tem que ser ensinado também dentro da escola, né? Tem que ensinar também os seus direitos, os seus deveres. Ó, aqui, como cidadão, o respeito ao bem comum, né? Esses vândalos aí que quebra tudo.
que picha. Então, respeito ao bem comum e ter uma ordem democrática, tá? Segundo, consideração das condições da escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Ou seja, a educação é para todos. Já entendemos isso, já sabemos, a educação é para todos. Mas a forma de educar não pode ser igual para todos. Você tem que educar um olhar para cada aluno. Tem que ver as condições de cada criança. O que seriam essas condições? Situação econômica, situação social, cultural, situação da própria família. Às vezes, né, tem que ter esse olhar. Para cada criança é um jeito diferente, tá? E é isso que ele está falando. Ter essas considerações das condições para cada criança, tá? 3, orientação para o trabalho. Que a gente volta, né? Quais são as 3 finalidades da educação? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A criança, então, a gente tem que formar ela para ser um bom cidadão e poder estar no meio da sociedade e trabalhar, conseguir trabalhar. Então, ter essa orientação para o mundo afora, tá certo? Gente, é no trabalho que é o local que a gente mais se socializa, não é? Fala assim que a escola é um ambiente que socializa, sim, mas no trabalho é muito mais. É no trabalho que a gente vai encontrar muito mais diferentes tipos de culturas, pensamentos, ideologia, enfim. Então, tem que já formando esse aluno para a qualificação para o trabalho, né? E 4, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Ou seja, a escola precisa, sim, promover esportes, mas que não necessariamente de uma forma formal. A gente já tem a educação física, que ela é obrigatória, mas também a escola precisa promover algo como, por exemplo, a interclasse. Não sei se na cidade de vocês tem interclasse, mas aqui a gente, toda escola tem interclasse, que os alunos competem uma sala com a outra, sabe? Futebol, vôlei. Então, a escola vai promovendo esses esportes. Outra questão também, na escola do meu filho teve, que é atividade esportiva voluntária, que aí as crianças se reúnem, pega alimento não perecível, né? Doações, eles pegam doações de alimentos não perecíveis, vão ajudar essas instituições, fazem esportes ali também. Então, são coisas que a escola vai promovendo aí, tá bom? Então, ó, valores, vamos só aqui, palavrinhas-chave, né, para a gente não esquecer. Valores fundamentais aos interesses sociais, as condições dos alunos, orientação para o trabalho e o esporte, né, essa promoção desportiva não formal. Olha lá, a Carla falando, sim, na minha cidade tem interclasse, aqui também, praticamente toda escola tem interclasse, é a festa das crianças, né? Eles adoram. E aí tá aqui, ó, dentro dos conteúdos curriculares da educação básica, então desde a educação infantil até o ensino médio, tem essas 4 diretrizes. Vamos para mais uma questãozinha, ó. De acordo com o artigo 27 da LDB, quais são as diretrizes adicionais que os conteúdos curriculares da educação básica devem observar? A. A ênfase na competição entre os alunos. B. Incentivo à exclusão de alunos com dificuldade de aprendizagem. C. Promoção exclusiva de desporto competitivo. E D. Orientação para o trabalho. Essa tá fácil. Bora! Qual que é, gente?
Vamos lá. O artigo 27. As diretrizes que são adicionadas nos conteúdos curriculares. A gente viu que são 4, né? É uma ênfase na competição entre os alunos. Competição, a gente quer uma competição entre os alunos? Uma rivalidade, uma competição? Não. A LDB nunca vai falar que ela quer uma competição entre os alunos, tá? E sim, um olhar atento para cada aluno, humanizado, que tenha uma inclusão, tá? Nunca uma competição. Então, essa daqui tá errada. Incentivo à exclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Se o aluno está com dificuldade de aprendizagem, ele precisa o quê? De um incentivo à inclusão, não exclusão. Letra B também está errada. C. Promoção exclusiva de desporto competitivo. Ó, palavra que não tem na LDB. Exclusão, exclusiva. Tá errado, tá? A gente tá, sim, querendo um esporte, mas ele ainda fala aqui, ó, voltando aqui, ó, é desportiva não formal, porque o formal é educação física, esse que é o obrigatório, mas o não formal são essas coisas de interclasse, né, solidário, tá certo? Então, tá errado aqui. E letra D, orientação para o trabalho, que é essa daqui, né? Até aqui, ó, promoção exclusiva de desporto competitivo. É aquilo que a gente volta aqui, né? Competitivo, ó. Também não é. Não quer competir. Competição não é uma coisa que a LDB vai querer. Tá certo? 5. De acordo com o artigo 27 da LDB, número 9394 de 96, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito do bem comum e da ordem democrática. 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos de cada estabelecimento. 3. Orientação para o trabalho. 4. Promoção de desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. E aí, qual que está correto? 2, 3 e 4, 1, 2 e 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3 ou todas? Vamos ver aqui, ó. Quais são as diretrizes? Sabemos que são quantas diretrizes que tem no artigo 27? 4, tá? A difusão de valores fundamentais. Ó, os valores fundamentais. Quais são os valores fundamentais que a gente falou? Ética, respeito, né? São valores que a gente quer. Para quê? Para ter uma sociedade melhor. Honestidade, né? Então, esse daqui tá certo. Com o direito e deveres do cidadão, o respeito ao bem comum, a ordem democrática. Então, a 1, ó, correta. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Considerar as condições dos alunos de cada estabelecimento. Exatamente, é o olhar para o aluno, o olhar individual. Cada aluno ter o seu olhar, ser atenta às condições, todos os tipos de condição, né? Cultural, social, familiar, enfim. Então, 2 também está correta. 3, orientação para o trabalho. Sim, a educação e o trabalho andam junto, né? A gente faz essa criança desenvolver, ser um bom estudante, ser um bom cidadão e ter essa orientação aí para o trabalho. É isso que a gente tem que dar, né? Essa orientação para o trabalho.
Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, que é isso que a gente acabou de falar, né? Interclasse. Então, ó, todas. Letra E. Beleza? Artigo 27, fechou? Vamos para o último? Ó, temos 10 minutos. E aí, a gente finaliza. E a próxima aula, vamos falar de educação infantil. Então, se você quer prestar concurso para educação infantil, não pode perder, porque é aí que a gente vai entrar exclusivamente na educação infantil. Então, ó, vamos rapidinho que eu tenho 10 minutos para falar do artigo 28. Artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. O que está querendo dizer aqui? Que não tem como querer que uma escola modelo urbano seja da mesma forma que a escola de campo. Não tem como. Porque a escola de campo, eles têm uma cultura, uma vivência totalmente diferente de quem mora na cidade, né? O povo do campo acorda às 4 horas da manhã com a galinha, já fazendo queijo, já tirando leite da vaca, já aqui o povo da cidade não tem nada disso. Então, a escola do campo, ela tem que se adaptar às condições da sociedade, tá? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, em toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino fundamental, o sistema de ensino, ó, aqui, ó, é o sistema de ensino proverá adaptações necessárias e adequadas à vida rural e a cada região. Tá certo? E aí a gente vai ver, então, o que vai ser adaptado para essas escolas de campo. Primeira condição, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, entre outras, da pedagogia da alternância. O que está querendo dizer aqui? Ó? Que o conteúdo ele tem que fazer sentido na realidade dessa criança. Né? Tem que fazer sentido e respeitando também a cultura, os interesses dessa criança. E aqui entra o que o Moacir ele fala muito. Eu já li tantas vezes no livro dele sobre a pedagogia da alternância. O que é essa pedagogia da alternância? É quando o aluno passa um tempo na escola, tendo o conteúdo certinho, né, BNCC, e depois de um tempo, ela aprende também na vivência, na comunidade, tá? Então, tem esse meio a meio, um tempo na escola e um tempo com a comunidade, com a família. Claro, gente, vamos pensar aqui que quando a gente fala de artigo 28, essa escola de campo, essa população rural, nós temos que lembrar dessa galera que trabalha em minifúndio, em produção, como chama? Produção de subsistência, ou seja, ele precisa plantar para ele mesmo comer, né? O leite que ele tira da vaca é o que ele utiliza também para sua família. Então, é esse lado que o artigo 28 está olhando. Não é para aqueles grandes agronegócios, não. Para essa galera aqui, tá? Aquela família rural, subsistência. Então, tem que ter essa metodologia adaptada, esses conteúdos curriculares adaptados, voltados para essa população rural. E aí, o segundo, organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar
as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. Por exemplo, as condições climáticas. Vai que para chegar até a escola não tenha asfalto, né? É aquela terra, o chão feito de terra e chove, não tem como ir até a escola, né? Alagou tudo. Então, o calendário escolar vai ter que ser mudado, vai ter que ser adaptado. Vai também ter que se adaptar o calendário escolar nas fases do ciclo agrícola. Porque, como eu falei, muitas dessas crianças, elas acabam trabalhando junto com o pai, com os familiares, para plantar, né, na hora da colheita. Então, tem ali a fase certinha, você planta, aí você espera o tempo para colher, e essas crianças acabam ajudando na hora de colher a plantação. Então, a escola também tem que adaptar o calendário escolar aí nessas condições. Tá? E a terceira, adaptação à natureza do trabalho da zona rural. E aí, o parágrafo único fala o seguinte, que ó, o fechamento de escolas do campo indígenas e quilombolas será procedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Ou seja, quer fechar uma escola de campo, que é essa que a gente acabou de ver, ou uma escola indígena ou quilombola, não é fácil. Primeiro, eu até anotei aqui, ó, o passo a passo, ó, que aqui ficou confuso, né? Mas eu anotei aqui de um jeito mais fácil, ó. Então, o primeiro passo, a Secretaria da Educação tem que apresentar uma justificativa clara, o porquê que vai fechar, né? Depois de ter colocado lá uma justificativa, um motivo pelo qual quer fechar, lembrando que quem faz isso é a Secretaria da Educação, vai ter um diálogo para analisar os impactos nessa decisão da vida dos alunos e da comunidade. Então, antes de fechar, a gente tem que analisar se vai impactar com os alunos. E aí, se a gente fecha essa escola, tem outra escola? E aonde que é? Longe, é perto, né? E depois disso, depois da secretaria mostrar a justificativa, ter um diálogo para ver se vai ter impacto, vai ser conversado diretamente com a comunidade escolar para ver se eles concordam ou não com essa decisão do fechamento. Então, gente, para fechar uma escola de campo indígena ou quilombola não é fácil. Tá? Isso também, ó, foi incluído em 2014 e esse daqui em 2023, tá? Lembrando aqui, ó, que não tinha essa parte da pedagogia da alternância. Por isso que teve essa adaptação. Tá certo? Deu para entender? Vamos então tentar aqui responder, ó, rapidinho a questão, ó. O artigo 28 da LDB versa sobre a oferta da educação para a população rural, orientando quanto às adaptações necessárias que serão feitas pelos pais e professores, conselho de educação, sistema de ensino, gestores municipais. Quem que vai fazer as adaptações necessárias? E aí, quem que vai fazer essas adaptações? Os pais e professores? Conselho de Educação, Sistema de Ensino ou gestores municipais? Aqui, ó, gente, ó. Deixa eu apagar aqui, peraí. Ó, sistema de ensino que vai fazer essas adaptações, tá? Lembra, sistema de ensino que vai promover as adaptações. Sistema de ensino, letrinha C. Vamos para a última aqui? O artigo 28 da LDB, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases, determina que na oferta da educação básica para a população rural, o sistema de ensino promoverão as adaptações necessárias,
a sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos das escolas do campo, com possibilidade de uso, entre outras. Possibilidade do quê? É possível utilizar o quê nas metodologias? O ensino híbrido, o ensino expositivo, a educação à distância, a pedagogia tecnicista ou a pedagogia da alternância? E aí, gente? O que é possível utilizar nas escolas de campo para ter essa adaptação de conteúdos curriculares e metodológicas? Muito bem, Jana! É a pedagogia da alternância. Arrasou. É isso mesmo, aqui, ó. Pedagogia da alternância, que vai separar um tempo, vai ter o estudo na escola e depois o estudo ali com a família, né? Estudar, aprender o dia a dia, o convívio, a plantar, o tempo, enfim. Eu não sei nada de agricultura. É isso, gente. Vou parar aqui de compartilhar. O que vocês acharam? Fácil? Deu para entender? Sim, foi bem tranquilo. Fechamos, então, os nossos estudos sobre os currículos. Lembrando, próxima aula, vamos falar sobre educação infantil. Se vocês querem trabalhar com creche, com a pré-escola, vou fazer concurso para essa área. Não deixe de estudar, porque vai ser focado para a educação infantil agora, tá? Então, vem participar. E aí, aviso o pessoal, ó, gente, quer prestar concurso para educação infantil, tem que assistir as aulas. Próxima aula a gente começa. Beleza? Obrigada, Islene, que bom. Que bom que você participou, que bom que deu tudo certo. Isso aí, Jana, vem participar da aula. Então é isso, gente. Quarta-feira, ó, 8h03. Tô boa, hein, agora? Agora eu falei, ó, 8 horas a gente termina. Obrigada, gente. Vou parar aqui a gravação. Obrigada por tudo.